Amém. Eu quero convidar aqui à frente nosso irmão Heitor. Hoje nós receberemos a palavra de Deus por meio do nosso irmão e nós vamos orar pela vida dele. Logo após a oração, lembrando aos irmãos que desde o domingo passado nós introduzimos na nossa liturgia a tríplice peregrinação. A tríplice peregrinação era uma prática da igreja cristã primitiva, quando eles iam ler a palavra de Deus, ou quando eles iam receber a pregação da palavra de Deus. O cristão primitivo, se simplesmente ele fosse ler, ele fazia a tríplice peregrinação. Se ele fosse ouvir a palavra de Deus, ele também fazia a tríplice peregrinação, que diz, com o sinal da cruz, que eu compreenda, que eu proclame e que eu viva a tua palavra. Toda exposição bíblica, desde domingo passado, deve ser acompanhada ou precedida desta oração. Então nós vamos orar ao Senhor logo após a oração. Todos juntos faremos a tríplice peregrinação. Que eu compreenda, que eu proclame e que eu viva a tua palavra. Amém? Oremos. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, pelo privilégio único que o Senhor nos dá de te adorarmos e mais ainda o privilégio único de ouvirmos a tua palavra. Nesta manhã, nossa petição é que o Senhor use a vida do teu filho Heitor na instrução da palavra aos nossos corações. Que o Senhor dê graça, autoridade, em nome de Jesus, nosso Senhor, dê clareza da tua palavra e que o teu Espírito nos permita receber essa palavra com vida para a glória do teu nome, em nome de Cristo. Amém. E todos juntos, que eu compreenda, que eu proclame e que eu viva a tua palavra. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Deixa eu altear aqui um pouquinho, que é um pouquinho desproporcional. A gente pensa assim, não é hora da palavra, eu vou agir com total seriedade. Aí vem um cabo de 2 metros de altura arrumando o microfone, não tem como não rir. Muito bom estar aqui, é uma alegria e ao mesmo tempo um anseio muito grande. Primeira vez de poder estar na própria igreja onde eu congrego. Mencionar um pouco da palavra de Deus com os irmãos. É um temor muito grande que eu tenho de estar de frente com os meus professores do curso e saber que muitas coisas eu aprendi. E ao mesmo tempo temor de saber que há a palavra de Deus e que nós temos que ter um sublime cuidado de não falar algo que vá contra o Senhor. Vamos abrir a palavra no Senhor no capítulo 14 do livro de Juízes. Capítulo 14, versos 1 ao 9. Nós entenderemos um pouco sobre a história do livro de Juízes, algo bem interessante que Deus opera e fala às nossas vidas e aos nossos corações. Enquanto os irmãos abrem, posso proclamar aqui que enquanto estava estudando, a gente se preocupa em, Senhor, o que o Senhor quer falar à tua igreja, o que o Senhor quer falar ao teu povo, para que o Senhor coloque à disposição dos nossos corações de ensinar. E ao mesmo tempo o fato de nós procurarmos algo, nós muitas vezes pensamos no que eu vou falar, mas eu comecei a buscar do Senhor para entender em que eu me parecia com esse personagem, em que essa palavra estava falando ao meu coração para que eu pudesse falar à igreja. O que isso primeiramente me transformou para que o Senhor, através dos meus lábios, pudesse transformar a vida de vocês. É o que nós queremos mencionar nessa manhã. O livro da palavra do Senhor nos diz assim, vou ler de forma calma, para os irmãos compreender, não é uma leitura muito densa. Diz assim: Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe e disse:
Vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai-ma por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me essa, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, que fique bem claro alguns termos aqui que nós mencionaremos, eis que um leão novo bramando lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Desceu o Senhor àquela mulher e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou-se para tomar e, apartando-se do caminho, para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas como mel. Tomou o favo das mãos e foi andando e comendo dele, e chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é o que tomara. Palavra do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Nessa jornada dessa semana pareceu-se um pouco difícil. Assim, nós, graças ao bom Deus, nos tem dado a oportunidade de falar aos nossos grupos na quarta-feira, quando o pastor não pode estar. Mas ao depararmos com a igreja, sentimos um peso maior e um temor maior de Deus no nosso coração. Porque sabemos que lidamos com vidas e aquilo que nós falamos pode, de algum modo, transformar essas vidas. Bem, Sansão representa a nação israelita em sua decadência moral, com seus desejos desenfreados e o seu coração obstinado. Ao nós analisarmos o livro de Juízes, vocês podem salientar que o povo... Melhorou? Amém. Deixa eu buscar o fio da meada aqui. Nós podemos salientar que o livro de Juízes nos mostra um povo que estava distante de Deus. O Senhor, no decorrer das suas promessas e tirar o seu povo do Egito, falou sobre essa nação que eles deviam possuir. E hoje esse povo estava nessa nação e há-se uma resposta para quando foi escrito o livro de Juízes de por que este povo ainda estava convivendo com aqueles povos pagãos. Por que esse povo escolhido, separado por Deus, ainda estava vivendo com esses povos ímpios que faziam tais coisas. E o Senhor começa a demonstrar através do livro de Juízes, no capítulo 1 e capítulo 2, o motivo pelo qual isso tinha acontecido. O Senhor mandou que este povo, o povo de Israel, a nação escolhida, ao entrar na nação, destruísse todos os povos, destruísse a todos para que não convivessem com eles, para que não sofressem influência dos seus cultos pagãos, para que não desse as suas esposas por mulheres, nem tomasse as filhas das mulheres, as filhas dos povos, para mulheres dos seus filhos, para que não se contaminasse a terra e não se contaminasse o povo. No finalzinho do capítulo 1 e o início do capítulo 2, você começa a observar que o texto começa a dizer: e eles não expulsaram, e eles não expulsaram, e eles não expulsaram, e eles não expulsaram. O povo desobedeceu a Deus porque lhe pareceu bem aos seus próprios olhos, que é um texto pelo qual é bem frisado no livro de Juízes. E cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. O fator interessante é que na vida cristã muitas vezes nós agimos assim. Nós muitas vezes tomamos as nossas decisões como bem parece certo aos nossos próprios olhos. Nós fazemos as nossas escolhas sem consultar a Deus. Eu não estou dizendo aqui que você deve agir de modo mítico, de você colocar a mão do olho, abrir um versículo, pôr sua mão e esperar que Deus revele essa decisão de modo espontâneo para você. Não estou falando nesse aspecto. Mas devemos buscar a vontade do Senhor para as decisões das nossas vidas, porque as nossas pequenas decisões podem fazer um grande estrago. E ao mesmo tempo pode proporcionar grandes bênçãos para nós. Então este povo começou a tomar decisões fora da vontade de Deus. O Senhor, exterminai o povo. Não, deixe eles nos servirem, deixe eles ficarem aqui para nos buscar água, para fazer isso para nós. E não era essa a vontade de Deus. E o anjo do Senhor começou a questionar o seu povo no capítulo 2. O anjo do Senhor veio de Gigal a Boquim e foi confrontar o povo, que tinha mandado que o povo exterminasse, e agora este povo o serviria por laço.
Esse povo que agora convivia com este povo de Israel, seria um laço para eles, para que Deus provasse o coração deles, para que se o coração deles fosse verdadeiro ou não em buscar o Senhor. Muitas vezes a gente não entende porque nas nossas vidas, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa família, quando eu falo família, eu não falo no ambiente somente de casa, eu falo família como um todo. Nós não entendemos porque certas situações e certas pessoas nos aparecem, não entendemos porque aquela pessoa parece que saiu do nada e se preocupou com a minha vida e começa a me perseguir no trabalho. Entenda bem, às vezes é o Senhor provando o nosso coração para saber a nossa fidelidade a Ele. É o Senhor trabalhando nas nossas mentes para saber até onde está a minha dependência em Deus. Tem um livro bem interessante que normalmente os pastores sempre indicam, é chamado Relacionamentos, uma confusão que vale a pena. Ele é de suma importância para nós compreendermos que os nossos relacionamentos sempre serão complicados, mas de alguma forma eles manifestam a glória de Deus em nossas vidas. Sansão representa essa nação corrompida. Assim como o povo, ele vivia de um modo cíclico. Ele se afastava de Deus, começavam a servir outros deuses, começavam a buscar outros deuses e se esquecer do seu Deus. Este povo se esquecia do seu Deus e da aliança que fizera com este Deus. Entretanto, o modo de Deus agir com juízo e misericórdia a este povo era indo atrás dele, castigando este povo, para que este povo, de algum modo, ele se voltasse para Deus, compreendesse que aquilo que ele estava fazendo era errado diante do Senhor e se voltasse para Ele. Após isso, o Senhor levantava juízes após o seu castigo, e esses juízes libertavam este povo dessa opressão maligna. Eram de duração de 6 anos, duração de 10 anos, duração de 20 anos, duração de 40 anos esses livramentos, mas pela dureza do coração do povo, esse povo incansavelmente se voltava contra Deus. Esse povo incansavelmente se voltava contra o seu Criador. Esse povo, como um adultério em seu coração, como Tiago fala, bem interessante, pedis e não recebeis, porque pedi mal para gastar com os vossos deleites. Entendam bem, o fator interessante não é eu pedir algo para Deus, é eu pedir para que Deus me conceda algo e usar esse algo contra o próprio Deus. Pedir para que o povo, que Deus nos abençoe com as plantações, como no caso de Israel, como o cuidado do demais de outros povos, com a falta de perseguição, e ao Senhor conceder aquilo àquele povo, eles utilizarem tudo isso contra o seu próprio Criador. Então enchemos os nossos corações das nossas mazelas, dos nossos adultérios, das nossas prostituições, das nossas mentiras, das nossas falsidades, e nos voltamos para o Senhor no culto de domingo e falamos: Senhor, estou aqui para te apresentar o culto, para te adorar e te bendizer, para glorificar o teu nome. Quero que tu recebas o meu culto nesta manhã. E quando nós vamos analisar a teologia do culto, eu não vou me desviar do texto, apenas estou mostrando para os irmãos como era o coração pecaminoso deste povo. E o fator interessante é que nós nos enquadramos neste povo. Eu me enquadro perfeitamente na história de Israel, porque quando na minha vida parece que está tudo bem, parece que está indo de vento em polpa, quando parece que estou sendo carregado, tudo está acontecendo, eu já não vejo necessidade de orar tanto, eu já não vejo a necessidade de buscar e ler tanto a palavra. Eu vejo que o meu corpo está cansado e falo: hoje não prolongarei, hoje eu terminarei mais rápido aqui a minha oração. Não, hoje eu não vou me preocupar em me santificar, em deixar de assistir essas séries, essas coisas. Entendam bem, eu não estou falando que você não pode assistir série, eu não estou falando que você não pode usar a internet, eu não estou falando que você não pode usar a rede social, mas se você faz tudo isso em detrimento da presença de Deus, há algo errado. Eu começo a me distanciar, porque está tudo cômodo, está tudo tranquilo. O pior inimigo das nossas vidas é o comodismo. Nós nos acomodamos às situações, e quando eu ver que dá para ir levando, eu não vou me esforçar, eu vou permanecer naquele estado. Mas quando Deus nos aperta o parafuso, quando a prova vem, quando os dias maus vêm para lutar contra nossas vidas, aí eu começo a pensar: eu estou cansado, mas eu consigo ler um pouco a mais. Eu estou cansado, mas eu consigo permanecer orando. Eu estou cansado, mas vocês podem achar até uma linguagem pentecostal, mas até de madrugada a gente consegue levantar para orar. Porque o nosso cansado, mediante a nossa prova e o nosso problema, no qual nós desejamos solução, é muito pequeno. As nossas lutas se tornam muito maiores e os nossos esforços se tornam pequenos para que aquela luta passe logo. Mas quando aquela luta passa, assim como o povo de Israel, quando o seu juízo livra, os nossos corações novamente começam a se afastar de Deus.
Como o autor diz, e o autor é muito conhecido, acho até desnecessário falar o nome dele, porque a menção que eu quero falar aqui é Cristo. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Ele naturalmente, por si só, ele nos destrói. Nós, quando alimentamos os nossos corações, que é desesperadamente corrupto, que ninguém o conhece, só Deus o conhece. Quem o conhecerá, este coração corrupto? Quando nós o alimentamos, quando nós os enchemos dos nossos próprios pecados, nós tornamos divisão entre nós e o nosso Deus, impedindo com que vejamos a sua graça, impedindo com que vejamos a manifestação da sua glória, nós que é o seu Filho encarnado, a transformação do verbo vivo para nós. Sansão estava nesse segmento. Nós muitas vezes condenamos a vida de Sansão sem entender algo diferente na vida de Sansão como juiz. Que outro juiz nasceu de um milagre? É difícil de nós pensarmos dessa forma, mas Sansão nasceu por um milagre. A sua mãe era estéril. É o único caso do juiz que você vai ver que a mãe é estéril, que foi fruto de um milagre. Vemos que ele tem um chamado especial da parte de Deus. Quem você vê do livro de Juízes que possui uma super força, uma força sobrenatural? Nenhum. Os outros eram homens normais, muitas vezes tidos como covardes, como no caso de Gideão, como no caso de Jefté, homem valoroso, porém, filho de uma prostituta. Mas Sansão não. Ele é filho de uma família normal, com problema de esterilidade, em que o Senhor fala à sua esposa acerca do cuidado que ela deveria ter com sua vida e fala acerca de Manoá, do cuidado que essa esposa deveria ter. Então vemos o nascimento com uma vocação programada para a vida de Sansão. Sansão já nasceu com um propósito. Sansão nasceu com um milagre sobrenatural para seguir um propósito. Nós muitas vezes pensamos, minha vida é natural, eu nasci de um modo natural. Entretanto, todos nós já nascemos vocacionados. Todos nós já nascemos com um chamamento. O problema nosso é que nós esperamos muitas vezes coisas miraculosas. Se eu chegar aqui no púlpito e falar assim, eu era um bêbado e hoje eu não sou mais. Maravilhoso, muitos dão atenção. Se eu falar, eu era um ex-bruxo e hoje eu não sou mais. Nossa, o povo vê assim. Porque conversões sobrenaturais são aquilo que muitas vezes atiçam os nossos corações. Porque nós vemos a grandeza de como Deus arrasta essas pessoas do pecado e das suas mazelas para a sua glória. Mas entenda bem, a vida cristã comum, ela não é diferente. Você nasceu vocacionado. Você nasceu com um propósito. Você nasceu com um objetivo. Eu não estou dizendo aqui que você é menininho dos olhos de Deus, que você é especial, que você é o centro do coração de Deus. Nada de teologia coach para nós. Nós não precisamos disso. Nós precisamos do Evangelho. Nós não precisamos crescer e enaltecer os nossos corações. Nós precisamos nos humilhar, porque a autoestima nós já temos demais. O problema é que não sabemos lidar com ela. O problema é que nós não sabemos que o nosso coração deve se humilhar diante dessa presença. Bem, Sansão nasceu de modo sobrenatural e temos uma vida vocacionada assim como Sansão. Ainda que não seja de modo, meu nascimento foi um nascimento comum. Você tem um propósito. Você tem um lugar que você deve chegar. O problema é que nós esperamos que nossas vocações também sejam sobrenaturais. Eu tenho que ser um missionário que vá para a África. Eu tenho que ser um missionário que vá para tal lugar. Eu tenho que ser um pregador que pregue em palestras tal. Eu quero ir para congressos tal. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E eu estava observando e conversando com umas pessoas esses dias que muitas vezes eu tenho o desejo de ir pregar a palavra de Deus para um povo distante. Mas o meu vizinho da porta, como eu moro em apartamento, não conhece o Evangelho por meio de mim. Meu vizinho da casa da frente não conhece o Evangelho por meio de mim. Meu vizinho do andar de baixo e do andar de cima não conhece o Evangelho por meio de mim. Aí eu me pergunto, o que eu quero fazer na África se eu não estou conseguindo evangelizar meu vizinho à porta? Vocês entendem? Eu comecei a orar a Deus e pedir, Senhor, me dá a oportunidade de conseguir pregar o Teu Evangelho na minha casa, para as pessoas com quem eu convivo,
Porque nós nos prendemos tanto a esse sobrenaturalismo no que se tange à vocação sobrenatural, que esquecemos as coisas simples, que existe a vocação comum. No capítulo 5 de Efésios, quando o Senhor nos fala acerca de sermos cheios do Espírito Santo, com salmos, hinos, cânticos espirituais, etc., ele começa a falar o modo como devemos ser cheios através do nosso estilo de vida. Vós maridos, vós esposas, vós servos, ser cheio do Espírito Santo é cumprir a vontade de Deus em nossa vida comum diária. Para isso que somos vocacionados. Qual o fim principal do homem? Diz a pergunta 1 do Catecismo. É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Sabe como eu vou conseguir fazer essa vida cristã comum, glorificar a Deus? Quando eu entender que o meu comportamento com minha esposa é onde eu manifesto a glória de Deus. Que o meu comportamento com o vizinho que pega o elevador comigo é onde eu manifesto a glória de Deus. Que quando eu não corto fila para ir em algum lugar ou estou em algum evento, eu estou manifestando a glória de Deus. Quando eu recebo salário para me trabalhar integralmente ali no período e me dedicar, e fico 2 horas na rede social, deixando de cumprir aquilo pelo qual eu sou pago para fazer, eu não estou glorificando a Deus. Mas quando eu trabalho bem e corretamente, não somente quando o meu Senhor está vendo, eu estou glorificando a Deus. Então devemos entender que a vocação é uma vocação comum. Que por mais nem todos serão chamados para uma vocação sobrenatural, mas todos serão chamados para glorificar a Deus através de suas vidas, como mães, como esposas, como maridos e como filhos. Amém? Prosseguindo, Sansão foi escolhido assim como Israel com um propósito. Entretanto, assim como seu povo, ele não valorizou a sua vocação e seu chamamento para ser santo. Ser juiz é libertar o povo, a fim de pelo qual ele foi chamado. Entretanto, ele abandonou e desprezou os meios. Seu nazireado. Sansão, ele foi chamado com um fim. A sua promessa e a sua vocação, desde antes mesmo dele nascer, era para que ele libertasse o seu povo. Esse foi o motivo pelo qual o Senhor o enviou e o dotou dessa sobrenatural força, uma força sobre-humana fora do normal. Tanto é que essa força vinha do Senhor, que quando lhe rasparam o cabelo, ele foi tentar lutar, a sua força já não estava mais nele. Então entendemos que essa é uma força sobrenatural, uma força fora do comum, diferente dos outros juízes. Ele foi chamado para um fim e para um propósito. Ele cumpriu esse fim e esse propósito? Cumpriu. Ele julgou Israel por 20 anos e ele conseguiu libertar o seu povo das mãos dos filisteus. Ele matou os filisteus com uma queixada, cerca de 1000 homens, e no fim de sua vida, ao derrubar as colunas do templo, ele matou cerca de 3.000 pessoas, dentre os príncipes dos filisteus, porque eles estavam cultuando ao seu deus Dagom. Ele cumpriu o seu propósito? Cumpriu. Mas o meio pelo qual ele cumpriu esse propósito não manifestou a glória de Deus. Vemos Sansão com o coração distante de Deus, o homem totalmente lascivo, que não poderia ver, como dizia na linguagem popular, um rabo de saia. O homem que se deitava com prostituta, o homem cheio de ira, que ao se casar, quando termina o seu casamento, ele com tanta ira por causa que a sua esposa tinha declarado aos seus patrícios o enigma que ele tinha feito, sobe a seus pais, recém-casado, e abandona a sua esposa. O seu pai olhando assim, não, ele abandonou sua esposa porque deve a ter rejeitado pelo todo, e deu a sua esposa a um dos principais da festa que estava com ele de convidado de honra. Ao Sansão descer, ele observa aquilo, ele, cadê minha esposa? Seu pai não deixou entrar em sua recâmara? Por quê? Porque tinha dado a sua esposa a outro, porque achou que ele a tinha rejeitado por causa da ira do seu coração. Então você vê um homem que ele age por ímpeto, age sem medir consequências, age por sua ira. Cerca de 2 textos você vai observar entre o capítulo 13 ao capítulo 16, que fala sobre a vida de Sansão, de um homem que se vingou. Eu vou me vingar, eu vou me vingar. Ele matou os filisteus? Matou. Entretanto, qual foi a sua motivação? A sua vingança. No final ele começa a dizer assim, Senhor, que eu me vingue pelo menos por um de meus olhos. Aí nós vemos que o Espírito Santo o encheu e ele derrubou aquela casa. Mas o Senhor o encheu pelo motivo da vingança? Ou porque eles estavam afirmando que os deuses Dagom era o que tinha libertado aquele povo, que tinha vencido o povo de Israel, e ele estava sendo chacoteado ali? Deus não consente que resvalem os nossos pés. Deus não consente com os nossos pecados.
Então vemos Sansão dessa forma. Chegou ao seu fim. Está na galeria dos heróis da fé. Vemos lá com Gideão, Baraque, Jefité e Sansão. Ali não está respaldando as suas atitudes erradas. Ali não está respaldando o voto errado de Jefité. Ali não está respaldando a covardia muitas vezes de Baraque, que teve que esperar Débora tomar uma decisão como mãe de Israel. Ali está falando do fim pelo qual eles conseguiram fazer aquelas coisas. Sansão chegou ao seu fim. Entretanto, a que preço? Ele poderia destruir os filisteus sem terem vazado seus olhos. Ele poderia ter destruído os filisteus sem se deitar com prostitutas. Entendamos bem, nós cremos na predestinação do Senhor. Nós cremos que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo e que Jesus nos salvou. E sabemos que nós cumpriremos o propósito pelo qual Ele nos chamou. Se Ele nos chamou para a salvação, nós seremos salvos. A que preço for. Seja ele pela dor, seja ele pelo amor, seja ele pelo chamamento, seja ele pelo puxão. Mas nós iremos, porque Ele nos chamou. Então cumpriremos o fim pelo qual Deus nos chamou. Entretanto, o que eu estou fazendo no meio? A que preço eu vou ter que voltar a esse chamamento? Vamos supor que o Senhor tenha chamado ciclano de tal. Um exemplo bem simples. Muitas vezes a gente fala que cantar é dom, como um dom bíblico. Não, nós cremos que é um dom natural da parte de Deus, que Ele vocaciona pessoas a cantar. Entretanto, sabemos que você supostamente tem esse dom de louvar ao Senhor. Você tem disposição e desejo de louvar ao Senhor em sua casa. Sabemos que este é um propósito que Deus colocou na sua vida para que você tenha, porque Ele não deu voz bonita para todo mundo. Posso dizer isso porque se eu cantar aqui os irmãos correm. Então não é voz bonita para todo mundo. Então alguns nascem sobrenaturalmente com esse talento. E sabemos que de algum modo, se Deus concedeu aquilo, aquela pessoa deve usar aquilo para a glória de Deus. Entretanto, nós somos muitas vezes omissos em usar aquilo. Muitas vezes não glorificamos a Deus através disso. Eu posso falar como uma pessoa que deseja muito, eu gosto muito de ensinar, é algo que enche o meu coração, é algo que me alegra muito, é o prazer de poder ensinar, seja numa igreja com uma pessoa, seja numa igreja com mais pessoas. Aprendi isso a duras custas, através de muitos chamamentos e muitas broncas. Entretanto, eu posso chegar a esse fim. Eu posso sair daqui e pregar numa outra igreja hoje à noite. Mas eu posso pregar sem me preparar. Eu posso pregar sem me estudar. Eu posso pregar sem orar diante de Deus para consultar a Ele qual é a sua vontade. Eu posso pregar sem pedir para que Deus enche o meu coração e sem me dedicar a isso. Eu vou cumprir o fim? Vou. Mas o meio pelo qual eu consegui, eu estarei exercendo para a glória de Deus? Não. Devemos glorificar a Deus não somente com o fim pelo qual fomos chamados, mas pelo meio pelo qual nós cheguemos até essa questão. Sansão poderia ter sido diferente. Só que vemos um reflexo direto do povo. Muitas vezes a gente vê no livro de Juízes uma história que aparenta ser cíclica. Vemos o povo que se distancia de Deus, Deus envia os seus opressores, o povo se arrepende e se volta para Deus. Após se voltar para Deus, vemos que o povo está em paz, está seguro, está confiado e torna a se distanciar de Deus. Parece uma questão cíclica, só que ao você observar, vemos que é algo pior. É uma espiral descendente, porque ela começa a fazer essas questões e cada juiz que vai aparecendo e cada situação que vai aparecendo vai sendo pior. O povo cada vez está mais distante. O povo está cada vez mais obstinado, o povo está cada vez com o coração mais duro, e não diferente os seus juízes. Seus juízes, cada vez que você vai observar, estão mais distantes, estão mais pecaminosos, estão fazendo mais coisas erradas, entretanto, cumprem o seu fim. O que nós vamos abordar de uma forma mais simples dentro do texto é que Sansão, após o seu nascimento de forma miraculosa e a sua vocação, o Senhor o impulsiona, o texto fala que ele incita Sansão. Então, após a vocação de Sansão, vemos que Deus estipula o tempo pelo qual Sansão iria agir. Ele incitando Sansão a começar a se voltar contra aquele povo. E Sansão decide a descer a Tímna, vendo a filha dos Timitas, que ele achou bonita, ele se agradou. E ele começa a descer
naquela questão. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar por esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Sansão disse que só daquela se agradaria. E ele começa a descer. Fator interessante, esse microfone não gostou de mim não. Fator interessante é que você observar a narrativa desse texto, vemos que a queda de Sansão com Dalila, ela não veio de imediato. Não foi uma questão assim de, eu estou aqui, escolhi uma mulher cair. Não. Vemos que a vida de Sansão começou a se afastar da presença de Deus já desde o seu princípio. Sansão, assim como Esaú, ele abriu mão daquilo que o Senhor o tinha concedido. Esaú tinha uma primogenitura e abriu mão por um guisado de lentilhas. Vemos aqui, Sansão abrir mão por abrir mão. Você começa a observar no decorrer do texto. Olha comigo o versículo 5. Do capítulo 14, verso 5. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina. Sansão não era nazireu? O que o nazireu estava fazendo em meio às vinhas? O texto, a ordenação do anjo do Senhor à sua mãe foi para que no momento enquanto ela estivesse comendo, estivesse gerando o menino, é que ela se apartasse de qualquer coisa do fruto da vide, etc. Todas as ordenações de comidas impuras, etc, etc. Ela não poderia seguir aquilo. Vemos Sansão descendo as vinhas. Só que o fator interessante é que ele desceu com seus pais. Sansão entra nas vinhas, vê um leão, o Espírito Santo enche e ele derrota o leão naquele momento. Só que aquele não era o caminho comum pelo qual se passava. Tanto que após vencer esse leão, Sansão volta e os seus pais não sabem o que tinha acontecido, porque os seus pais estavam... Como assim você disse que ele não estava no caminho? Olha o verso 8 junto comigo. Depois de alguns dias voltou ele para tomar, ou seja, ele fez o mesmo trajeto. E apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Onde estava o leão? No meio das vinhas. Ele apartou-se do caminho. Seus pais não sabiam que ele tinha matado o leão. E novamente, ao descer, ele se aparta do caminho. O gênero literário do livro de Juízes não nos permite fazer alegoria, não nos permite interpretar isso aqui como uma parábola, ou chegar e falar, você se aparta do caminho, não. Mas todas as vezes que o homem se aparta do caminho, seja ele qual for, as consequências sobre sua vida vêm. Sansão, ele poderia estar andando no caminho, mas ele, pela soberba do seu coração, desce para ver o leão que ele havia matado com tanta força. Ele desce em meio às vinhas, que era um lugar que não era para ele estar. Ele pega o favo de mel daquele cadáver, do corpo morto, no qual o nazireu não poderia tocar. E o interessante é que quando você vai observar o livramento de Sansão com a queixada de jumento e esse texto, nós observamos algumas nuances no texto. Quando ele pega uma queixada, não fala que era a queixada de um cadáver, mas fala que era uma queixada fresca. Por quê? O sacerdote podia tocar em cadáver, a título de exemplo? Não. Mas ele não matava os animais para oferecerem sacrifício? Se ele não podia tocar em cadáver, como é que ele estava pegando um animal para oferecer sacrifício que estava morto? Pararam para pensar? Então, o animal fresco, recém-morto, ainda não era tido como esse cadáver que profanava, que contaminava. Por isso a anotação do termo da queixada fresca. Entretanto, no fato do leão, não tem exaltação alguma. Pelo contrário, é tido como uma coisa que é feita em segredo. É tido como uma coisa que ele não poderia falar aos seus pais. Você observa que ele pega o favo de mel do corpo do leão morto, do cadáver do leão, come e dá aos seus pais também para comer. Então vemos que ele começou a desprezar o meio pelo qual ele foi chamado. O fim ele cumpriu, foi juiz e libertou. Mas o meio pelo qual ele foi chamado pelo Senhor foi através do seu nazireado. Através da sua vocação comum, do seu chamamento a Deus. Ele começou a se afastar de Deus,
e se afastar. E entendemos o fato de que trabalhamos aconselhamento bíblico. Entendemos que as nossas atitudes, elas não são atitudes comportamentais por si só. Elas partem de uma volição e de um desejo do coração. Ninguém já faz uma coisa porque fez. Não, o seu coração normalmente premeditou. Ninguém olha o dinheiro e rouba o dinheiro do espontâneo. Não, o seu coração já está distante e ele já tem aquilo embutido em si. Então aquilo é de alguma forma alimentada. A concupiscência dá luz ao pecado. Primeiro vem o desejo do coração, depois essa concupiscência se torna em uma atitude. Então vemos que a atitude do coração de Sansão gera uma atitude viciosa. Gera a atitude de um homem que estava desrespeitando aquilo pelo qual Deus o chamou. Sabe quando fazemos isso? Quando não agimos como Deus nos chamou para agir. Quando eu sou um mau esposo no meu casamento, eu não estou glorificando a Deus e estou agindo diferente daquilo que Deus me ordenou com que eu agisse. Se eu não trabalho corretamente, da mesma forma. Se eu não busco a Deus e não estou presente na obra dEle e na vontade dEle como antes, também estou desrespeitando. Eu posso falar isso porque eu tive uma vida de ativista religioso. Eu cheguei a adoecer com esse ativismo. Eu vim de uma igreja pentecostal e o problema não era a igreja em si, apesar que lá tinha muitos cultos. Segunda-feira tinha culto de oração, terça-feira culto de ensino, quarto tinha ensaio dos varões no qual eu regia, quinta tinha o culto da vitória, sexta visita nos lares, era só o dia que eu descansava, sábado culto de departamento, domingo de manhã escola dominical, depois ensaio da mocidade, depois ensaio da equipe de louvor, reunião com a equipe de louvor, chegar mais cedo na igreja para montar os instrumentos, para tocar, para sair 10h30 da noite e quando, segundo eles, o Espírito Santo falava até 11 horas da noite. Isso quando não ia para o cachorro quente para chegar quase meia-noite em casa. Estava bem. Saía da faculdade direto e ia para a igreja. Passava para a faculdade, às vezes olhava com tanto sono. Minha esposa é minha testemunha. Eu sentava no sofá para comer. Quando eu levava a colher à boca, quando eu ia levar outra, eu começava a dormir. De tão enfadado que eu estava, de tão cansado que eu estava. Adoeci. O corpo não aguentou. Meu ativismo não me deixou. Eu não estava glorificando a Deus, ainda que estava cumprindo o fim pelo qual Ele chamou, que era estar em sua casa e glorificar o seu santo nome. Mas estava fazendo isso de modo errado. Abandonei minha esposa, muitas vezes. Eu evangelizava na Praça do Relógio, eu ia 3 vezes na semana, recém-casado, isso eu devia ter 2 meses de casamento. Aí eu pegava os folhetinhos lá na loja, já saía da loja e ia lá para a Praça do Relógio. Ouvi coisas que até pedreiro ficaria envergonhado de ouvir, naquele momento ali. Evangelizando, pessoas evangelizando, chegava às 10h30 da noite em casa, e eu recém-casado, deixando minha esposa. Um dia minha sogra chegou, olhou para mim assim, e o que você está fazendo não é certo? Não, isso você não está fazendo não é correto não. Eu estava deixando a minha família, em detrimento de buscar a Deus. Estava agindo errado. Esse ativismo me tomou. Esse ativismo quase destruiu a minha família. Esse ativismo destruiu a minha saúde. Aí vim para uma igreja cristã de confissão reformada, onde zelamos pela doutrina, pelos bons costumes, temos aquele zelo de ter uma igreja bíblica, e fui para outro extremo. Muitas vezes não me ligava a muita coisa, não participava de muita coisa, não estava em muita coisa, porque afinal de contas, Deus me chamou e agora eu sou livre, entendo que eu não preciso fazer mais nada disso para agradar a Deus. E os meus meios mudaram, mas as atitudes pecaminosas do meu coração permaneceram as mesmas. Agora eu usava isso como desculpa. Porque agora eu não preciso mais fazer isso para agradar a Deus, porque afinal de contas não há nada que eu possa fazer que agrade a Deus, então para que fazer isso? Quando na realidade eu começo a agir de modo antinominista, começo a ser omisso em minhas funções, em meus papéis. Então, Sansão estava dessa forma. Ele representava essa nação pecaminosa, essa nação que se voltava para Deus, que ao estar tudo bem se distanciava de Deus. Que os nossos corações sejam de zelo e temor a Deus, para que não venhamos agir como lá a esposa de Oséias, que buscava Oséias, recebia os seus bens, as suas dádivas e usava para outros homens. Imagine que traição pior do que seria essa. Você pegar aquilo que o seu marido lhe deu e usar para outro homem. É assim que nós usamos a Deus. Deus nos deu capacidades e muitas vezes usamos essa capacidade para ir contrário à sua própria vontade. Nos distanciamos disso. Sansão, ele começa a se apartar do caminho. Ele começa a se afastar deste caminho. Ele vai em direção a este corpo morto. Ele pega nesse cadáver, ele vai no meio de vinho, ele esconde dos seus pais.
Entenda bem, tudo aquilo que você tenta fazer escondido, você pode saber. É escondido, tem alguma coisa que alguém não pode saber. Tome cuidado, porque pode ser errado. Muitas vezes tentamos fazer coisas que aos nossos olhos parecem certos. Muitas vezes dizemos assim, não, mas o Senhor está nisso. O Senhor me usa. O Senhor não capacitou Sansão para vencer aquele leão? Por que ele está sendo condenado porque fez isso, se o próprio Deus o capacitou com essas forças? As habilidades e os dons que Deus dá são irrevogáveis. Entretanto, muitas vezes a maneira com a qual usamos esses dons são erradas. Que o nosso coração venha saber administrar e venha glorificar a Deus, não somente preocupados com o fim, mas como chegaremos até este fim. Como este caminho vai ser tomado passo a passo. Muitas vezes nós dizemos, não, Deus está escrito, o dia da minha vida e o dia da minha morte, já está escrito, mas como eu vou chegar lá? Vou chegar com saúde ou vou chegar arrastado com 5 pontes de safena, mas tudo quanto é coisa? Eu vou chegar até onde Deus mandou eu chegar, isso eu tenho certeza. Mas como eu vou chegar lá? A responsabilidade humana faz parte dessa história. Deus nos concedeu essa responsabilidade e devemos agir por ela. Prosseguindo aqui um pouco, seu nascimento miraculoso, vemos essa questão, o seu cair não foi dessa forma, então ele começou a se afastar. E observe quando você vai ler no capítulo 16, quando ele começa a falar da traição, abre comigo no capítulo 16. Sansão tinha uma característica peculiar também, ele gostava muito de enigmas. Muitas vezes nós não abrimos mão daquilo que o Senhor nos concedeu de imediato. Nós não revelamos os nossos corações de maneira abrupta. Nós nos afastamos do Senhor passo a passo. Nós entregamos aquilo que Deus nos concedeu de precioso por etapas. Às vezes o nosso cabelo não é cortado de espontâneo, mas ele vai sendo arrancado de força em força. Observem comigo o verso 11. Capítulo 16, verso 11. Verso 11 não, desculpa, primeiro verso 8, após iremos no verso 11. Capítulo 16, verso 8. Sansão, ele tinha 7 tranças de cabelo. Seus cabelos nunca tinham passado navalha. Seu segredo era para ele e sua família, apenas. Para mais ninguém. Ao declarar e se voltar para Dalila, ele começa a se declarar. Essa mulher tinha feito uma armadilha para ele, tentando lograr dinheiro. Como sempre, Sansão escolheu mais uma mulher. E, entretanto, mais uma mulher que não glorificava a Deus e não prestava. Vemos que como diria hoje o povo, Sansão tinha o dedo podre. Ele escolhia só gente que não prestava. Bem, verso 8 diz assim: os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos que ainda não estavam secos, e com os tendões ela amarrou. Porque Sansão tinha falado que se fosse amarrado com 7 tendões frescos, a sua força se esvaía. Porque Dalila queria inquirir acerca do seu segredo. Sansão tinha quantas tranças? 7. Ele não falou totalmente, mas começou a dar pistas, assim como no enigma, acerca da sua característica e do seu voto com Deus. Ele falou 7 tendões frescos. Já começou a falar uma partezinha. Verso 11. Se lembra que o cabelo dele nunca tinha sido mexido? Verso 11. Ele disse: se me amarrarem bem com cordas novas, com que não se tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Vemos 7. Vemos sobre algo que nunca havia sido mexido. Verso 13 nos conclui: disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe respondeu: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura da teia, e se as firmares com pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela 7 tranças e as teceu com a urdidura da teia. Você pode observar que foi gradativo, ele revelando aquilo que era o que Deus propôs. Ele foi se revelando aos poucos, como no enigma. Primeiro 7,
Primeiro, sobre algo que nunca se tinha mexido, e agora ele começa a falar sobre as suas tranças. A etapa das nossas vidas não é diferente. Nós muitas vezes não nos afastamos da vontade de Deus e de Deus, ou do caminho, de um modo espontâneo, ou como eu estava falando, de um modo abrupto. Nós vamos passo a passo. Passo a passo. Há-se um ditado, que eu não sei se é verdade ou não, que quando se coloca um sapo dentro de uma bacia, de uma panela, e vai aumentando grau a grau, ele cozinha sem perceber que está morrendo. Vai cozinhando, aumentando grau a grau. Ele começa a achar aquilo natural, porque a alteração, ela é espontânea. Então vai aumentando, aumentando até ele cozinhar. Nas nossas vidas, nós somos cômodos, somos seres totalmente cômodos, somos totalmente acomodados. Se eu tenho um emprego que me paga um salário X e eu consigo pagar a minha dívida assim, 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 eu não estou falando de contentamento, entende bem. Nós devemos ser contentes com tudo. Mas se eu tenho a oportunidade de ter um plano de saúde além do meu salário, eu vou lutar para ter um benefício para mim e para minha família. Se aquilo está dando para pagar e está tudo, eu não me movo em direção a outra coisa, porque aquilo está resolvendo. Aquilo está sendo satisfatório. Então eu não preciso me locomover porque eu estou em uma posição cômoda. Mas aí eu sou demitido. O que acontece? Você vê um cara desesperado, pai de família, lutando para correr atrás do emprego. Porque eu saí de uma posição de comodismo. A vida cristã é dessa mesma forma. Enquanto eu sinto que Deus, de alguma forma, está respaldando as minhas atitudes, eu estou agindo muitas vezes de modo errado, ou não estou estando na igreja como deveria, glorificando a Deus como deveria, mas sinto que as bênçãos do Senhor de algum modo estão chegando. Sinto que tem aquelas pessoas que chegam assim: eita, valão valoroso, bate nas costas, eu vejo as tuas lágrimas, eis que estou assim. Muitas vezes eu estava sem buscar ao Senhor tanto, chegava alguém nas minhas costas, batia e falou: eis que te vejo de madrugada, as tuas lágrimas. De madrugada eu estava babando no terceiro sono. Vocês estão rindo, mas é a pura verdade, já aconteceu com muitos aqui. Assim, então Deus está se agradando de mim, eu desse jeito, eu vou mudar para quê? Para que eu vou me esforçar mais? Posso falar isso no início da minha caminhada. Graças ao bom Deus, sou cristão desde os 6 anos, entretanto, tem um momento do chamamento, né? Tem aquele momento que a gente sabe que Deus, de alguma forma, nos pegou para si. O temor a Deus veio nos nossos corações. E eu sempre, desde pequenininho, sempre amei muito essa questão de palavra. E eu sempre tinha muita vontade. Sempre tive muita vontade na outra igreja, já era presbítero. Aí o Senhor decidiu me colocar no banho-maria. Fui para uma igreja, sendo presbítero em uma, onde aqui, só depois que eu fizesse a faculdade e tudo. Aí eu fui outro dia chamado para pregar, fui pregar, e Deus, para trabalhar no meu coração, na hora que eu subi no púlpito, a gente cheio de si, né, pensando assim, eu estudei, a gente vai, mexe no grego, mexe no hebraico, fala uma palavra aqui, Shai Bereshit para aqui, Sai Elohim para lá, e você está falando, aí eu cheguei para pregar, na hora que eu fui pregar, sabe quando você entra numa sala vazia, que você olha para um lado, olha para o outro, tudo branco? Eu estava assim na minha cabeça. Eu olhei para a sala, assim, olhei para todo mundo e procurei uma palavra na minha cabeça. Sumiu tudo. Não, ele não sumiu, ele desapareceu. Eu com a igreja cheia, estava lotado, um dia de culto de Santa Ceia. Você está em vixe? Foi pesado. Aí o pastor, não, traz uma palavra, tá bom, vou pregar sobre ceia. Peguei lá 1 Coríntios 11 e comecei a trabalhar o texto. Peguei no caderninho do jeito que está aqui, levei lá. Mas você sabe que é aquele tipo de coisa que cega? Sabe o que é o caderno da sua frente e você não conseguir ler o que está ali? É que nem minha mãe, quando estava dirigindo o Detran, ela com medo do Detran pegar ela por causa da multa, ela disse, Jesus, cega o pessoal do Detran, cega, e ela andando. Cega ele. Eu não conseguia enxergar nada. Parece que sumiu tudo, ficou um branco total. Aí eu comecei a falar, quando eu vi que já não ia agradar a Deus, porque começava a falar algo que não era de Deus, gente, paro por aqui. Eu peço perdão porque eu estava muito nervoso, eu esqueci. Sentei indignado na minha cadeira, sentei lá no fundo. Minha esposa, quando eu estou perto de você, você não consegue pregar não. Não, a culpa não é sua não, é outro problema. É outro problema que Deus estava trabalhando. Aí eu, Senhor,
primeiro pensamento vem: eu fui envergonhado, nossa, como é que eu saio para ser envergonhado? Quer saber? Eu acho que eu não sou vocacionado não, eu não vou pregar mais não, eu vou desistir, meus livros eu vou desfazer dos livros, para que eu vou preocupar em estudar, ficar estudando e não sei o que, chegar aqui e acontecer isso? Ops, quem deu o dom? Deus. A quem era o culto? Deus. Se o Senhor me deu de alguma forma instrução para pregar, e eu não fiz por onde, e no culto de ceia sumiu tudo, porque eu estava com meu coração endurecido e distante da vontade de Deus, quem eu envergonhei? E quem foi o envergonhado na situação? Fui eu não. Meu coração na hora se compungiu e eu me arrependi, eu comecei a pedir misericórdia para Deus. Deus, quem te envergonhou fui eu. Porque nós queremos ser cheios das nossas capacidades, cheios dos nossos méritos. Nós queremos justificar os nossos meios pelo fim, quando na realidade o Senhor nos chama à mudança. O Senhor está nos chamando ao arrependimento. O Senhor está chamando para que glorifiquemos a Ele com a vida cristã comum, com atitude simples. Como diria a doutora Érica, quando chego lá através do cuscuzinho que ela faz para a gente. É chamar ali para a comunhão, são atitudes simples, são coisas simples que fazem com que Deus seja glorificado. É o simples abraço que você dá numa pessoa que não sabe o que ela está passando, mas quando ela chega em casa, nossa, fui tão bem recebido. Uma das coisas que as pessoas veem na nossa igreja é como lugar de refúgio. É como um lugar onde as pessoas são tratadas. As pessoas vêm cheias de mágoas, cheias de mazelas, cheias de ofensas, onde lugares as pessoas não cuidam, não aconselham, não nada. E chega aqui, outro dia eu estava de mudança, mudei com minha esposa, a esposa veio para cá com minha camisa, porque a gente estava na mudança e não tinha como pegar muita coisa. A gente entrou na igreja e saiu sem ninguém falar de camisa, sem ninguém falar porque ela não estava de salto alto, sem ninguém falar com isso, porque a nossa preocupação não é essa. O fato de se sentir amado, sentir acolhido na presença de Deus é algo maravilhoso. Porque você vê Cristo, não somente aqui no púlpito, você vê Cristo através da vida do irmão. Porque muitas pessoas nunca lerão a Bíblia toda, mas você pode ter certeza que todas elas verão Cristo por sua vida. Talvez um parente ímpio nunca se converterá, nunca lerá a Bíblia que você lê. Entretanto, ela vai ver Cristo sendo pregado através da sua vida. Porque pegar de palavras é fácil, porque este povo honra-me com meus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Os fariseus assim faziam por muitas vezes. Fazei tudo o que eles vos disserem, porém não fazeis as obras que eles fazem. Porque eles falavam e falavam corretamente, Jesus manda-os ouvir. Entretanto, as suas obras eram ruins, porque não condiziam com aquilo que eles pregavam. Muitas vezes nós proclamamos as palavras de Deus e dizemos que temos que ser assim, temos que fazer isso, teremos que buscar dessa forma. Entretanto, a nossa vida está distante daquilo que proferimos, o nosso coração está distante de Deus. Começamos a confiar nas nossas forças, nos nossos méritos, na nossa capacidade, na nossa inteligência. Começamos a buscar, não porque eu busco, é porque eu oro, isso acontece porque eu dizimo, isso acontece porque eu louvo, isso acontece porque eu estudo bastante, isso acontece porque eu fiz curso tal. Não é assim. Richard Baxter não fez curso nenhum e foi um dos melhores conselheiros que nós conseguimos conhecer acerca de aconselhamento bíblico. Deixa eu te dizer, Deus não precisa do que você sabe. Ele capacita você. Entretanto, isso não é desculpa para não buscar, para não estudar e para não se aperfeiçoar. O que eu estou falando é que a nossa confiança não pode estar em nós. A nossa confiança não pode estar nos nossos méritos. A nossa confiança não pode estar depositada na nossa capacidade. Sansão confiou na sua força e olha o que lhe deu. Olha onde ele foi parar. Ele está na galeria dos heróis da fé. Nossa, que coisa maravilhosa, mas a que preço? A que preço? Será que muitas vezes teremos que ter os nossos olhos vazados? Teremos que cair e levantar, cair e levantar. Não estou falando da queda comum da vida cristã, mas estou falando de se apartar-se de Deus, para compreender o que Deus tem para nós, que a sua própria presença, que não há nada de mais precioso do que Ele mesmo. Não há uma cura que seja maior do que a sua presença. Não há uma dádiva, não há um carro, não há uma salvação de uma outra pessoa pelo qual você tanto ora, do que a própria presença de Deus. Deus se deu a conhecer a si mesmo porque Ele é o melhor de tudo. Ele é o melhor de si mesmo. Você entende? Nós oramos a Deus, pedimos a Deus para Deus fazer tantas coisas, nos conceder tantos bens, tantas dádivas. As petições são bíblicas, sim. Mas muitas vezes desejamos de usufruir do próprio Deus. Deus tem tanto de si para dar, mais do que para oferecer a nós de coisas materiais, de bens, de coisas tangíveis.
O problema é que nós deixamos de enxergar a eternidade. O problema é que a nossa vida ela é regida no agora. O agora é um espontâneo, o agora é aquele pedaço de chocolate delicioso. Nós nos agradamos do agora, porque é imediato, tem um prazer no momento. Entretanto, a eternidade, o prazer não é agora. Para alcançar a eternidade, a palavra de Deus nos diz que a nós não foi concedido não somente o crer nele, mas também ao padecer por ele. Nós fomos chamados a uma vida de sofrimento, a uma vida penitencial. Porque você abrir mão do seu ego quando você está certo e a outra pessoa está errada, e abraçar a pessoa e deixar a conversa morrer não é fácil. Você está certo, afinal de contas, eu devo agir pela razão. Quem está certo sou eu. Deixa eu te falar uma coisa, se você for agir pela sua razão, você não vai parar a lugar nenhum. Porque que razão tinha de um Cristo, Filho de Deus, ser morto em uma cruz pelos meus pecados? Não havia razão alguma. Ele agiu fora da razão humana para me salvar, para salvar você. E eu quero falar que há esperança. Que o Evangelho ele não é para descrente. O Evangelho ele é para cristãos, seja ele conhecedores ou não ainda da graça de Deus. Que o Evangelho é para todos, que é mudança de vida. E a palavra do Evangelho é arrependa-se. Não é você especial, não é você precioso, não você tem que dar o máximo de si mesmo, não. A palavra do Evangelho é arrependam-se. Mudem de mente, mudem de coração, mudem de atitudes. Eu devo fazer isso. O Evangelho deve estar impermeado em todas as minhas palavras e atitudes, e isso não é fácil. Que nos voltemos a este Deus, que declaremos que somos dependentes da sua graça, que a partir de hoje, caso não estejam fazendo assim, ou eu não esteja fazendo assim, reconheço que preciso mudar, mas que não venha analisar só o fim pelo qual eu fui chamado, mas que cada atitude para chegar nesse fim glorifique a Deus. Eu não era gerente da minha loja, só que tinha um gerente lá e eu falava muito mal desse gerente. Ele, não, chegou atrasado, e isso falava para minha chefe, chegou atrasado, não, fulano de tal demorou no almoço, e começava a criticar esse gerente. Aí teve um momento que esse gerente saiu da loja do plano e eu fui assumir aquela loja. A loja vendia 69 mil, quando eu fui para lá, Deus abençoe, eu sei que começou a vender 100 mil, e o meu coração se ensoberbeceu. Só que Deus me pegou, Deus metralhou o meu coração, porque eu me dizia ser dele. E um dia eu chego nesse rapaz em lágrimas, e eu, meu querido, eu queria te pedir perdão. Por quê? Porque eu cheguei aqui muitas vezes criticando você, falando mal de você, diminuindo você, porque você crescer é difícil. Você diminuir outras pessoas para que você aparente estar em cima é fácil, porque buscar a Deus é difícil. Mas quando eu falo que fulano de tal busca, ele não tem uma boa teologia, ele não é assim, ele não é daquela forma, eu coloco dele abaixo de mim sem eu precisar fazer nada. E não é Deus, não é isso que Deus precisa de nós. Eu humilhei o meu coração, cheguei nele, eu quero te pedir perdão. Em lágrimas eu pedi perdão por causa que pequei contra Deus e pequei contra o meu próximo. Que viemos a nos voltar a Deus, entender o motivo pelo qual estamos aqui, que é glorificar ao seu santo nome, cuidando dos meios, cuidando dos fins, entendendo que a nossa vocação é para a vida cristã comum, que coisas sobrenaturais podem acontecer, e eis-nos aqui para elas. Em nome de Jesus, curvemos as nossas cabeças. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te apresento nossas vidas diante de Ti e declaro, Senhor, a nossa insignificância, Senhor, a nossa pequenez diante da Tua graça, que como as nações, sou como uma poeira, Senhor, dentro de um balde, imagine nós, meu Pai. Oh, meu Senhor, nós te pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia, que somos como a erva, meu Pai, que se desfaz, que somos como um conto ligeiro, Senhor, que hoje existe e amanhã já não está. Ensina-nos, ó Senhor, o valor da eternidade, para que glorifiquemos o Teu tanto nome, Senhor, para que não atentemos somente para essa vida, Senhor. Oh, meu Deus, porque seríamos os mais miseráveis possíveis. Volta os nossos corações para Ti, ó Deus, estabelece em nós a Tua vontade e o Teu reino, muda a disposição dos nossos corações, porque sozinhos não podemos, meu Pai, sozinhos não somos capazes, ó Deus, pedimos a Tua ajuda, Deus, ajuda-nos, ó Senhor, que as nossas palavras não venham ser vazias, meu Senhor, mas venham ser como fruto que estabelece a Tua vontade dentro dos corações, que essa palavra venha gerar fruto primeiramente em mim, opera em mim o Teu querer, meu Deus, e a Tua vontade na vida dos Seus filhos da mesma forma. Guarda os Teus servos, ó Senhor, nós te pedimos e te damos graça por Tua palavra nessa manhã, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.